sequência da entrevista com os pré-candidatos à presidência da República. Já estamos aqui nos estúdios com a ex-senadora, ex-ministra Marina Silva da Rede. Candidata, bom dia, muito obrigado pela visita, pela gentileza. Bom dia, Tiago, bom dia a todos os ouvintes. E no nosso Twitter é só interagir conosco com a hashtag Marina na Jovem Pan. Ministra, a senhora declarou ontem que pessoas no país estão pedindo saídas autoritárias no Brasil em razão da polarização política dos últimos anos. Eu pergunto para a senhora, por que essa polarização entre PT e PSDB agora não aparece com tanto destaque nas pesquisas? A senhora e Jair Bolsonaro estão sim em destaque. Bem, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de poder conversar com vocês e os ouvintes. Nós que agradecemos. E acho que temos uma eleição bastante diferenciada. E a polarização, ela continua. Só que agora nós temos uma fragmentação bastante significativa em candidaturas, mas não significa que a polarização já tenha sido, digamos, quebrada. Em 2010 eu levantei o tema de que era preciso quebrar a polarização, em 2014 a mesma coisa, e ela está aí tentando se reaglutinar. E ela tenta se reaglutinar em torno dos grandes partidos que sempre a protagonizaram, que é o PT, o PSDB, não é? Com os seus satélites. Então, nesse momento, ela continua mais do que ativa. O problema é que temos uma grande fragmentação e ainda estamos no começo do processo. Ainda temos muita água embaixo dessa ponte. Pré-candidato, uma questão para a senhora. O que chama a atenção no desempenho, a senhora tem excelentes desempenhos eleitorais, por exemplo, em 2010 a senhora foi candidata pelo PV, que era um pequeno partido, a senhora teve 19.600.000 votos. 4 anos depois, a senhora foi candidata pelo PSB numa situação anômala, né? Com a morte de Eduardo Campos, a senhora teve 22 milhões. Porém, a senhora não consegue se estruturar o seu partido nacionalmente com base, por exemplo, no Congresso Nacional. Salvo engano, agora são 2, se eu não estiver enganado. Eram mais que saíram, foram para outros partidos. Então, a primeira questão, rapidamente, a senhora, por que a senhora não consegue materializar o apoio eleitoral que a senhora tem numa organização partidária? E segundo, que todo mundo fala, por que a senhora só aparece em época eleitoral? Oi, Vila. Bem, em primeiro lugar, Vila, porque um partido a gente não cria da noite para o dia. Um partido consistente, programático, você não faz o partido inchando o partido. A Rede nunca passou por uma eleição para ter uma bancada federal. A partir de 2018, aí sim, a gente pode dizer, bem, o partido ainda não está conseguindo se estruturar. Mas nós fizemos uma escolha. A nossa escolha é uma escolha programática. Quando a Rede teve o seu registro, chegamos a conversar com 28 deputados. Mas o nosso critério não era a quantidade. E uma boa parte dos partidos fazem diferente. Quando eles são criados, eles ficam de olho no fundo eleitoral. Quanto mais bancada, mais fundo eleitoral. E eu, quando conversava com os deputados, que eu sentia que eles não tinham identidade com a questão do apoio à Lava Jato, com a questão da sustentabilidade, com a questão da inovação e da renovação política, muitas vezes eu dizia para o deputado, eu acho que o perfil do senhor não combina com a Rede. Porque a Rede é uma tentativa de atualizar uma estrutura política para um novo tempo que se avizinha. E os deputados que entraram inicialmente achando que era possível combinar suas trajetórias de vida política com uma tentativa de fazer uma nova síntese na política, tanto na visão, quanto no processo, quanto nas estruturas. Alguns deles não conseguiram e pediram para sair e saíram. Na democracia é assim mesmo, né? O deputado Molon, o deputado Aliel ficaram bastante, enfim, desconfortável com a decisão da Rede de apoiar o impeachment e a minha própria decisão, e depois eles acabaram saindo. Mas a Rede, diferentemente dos outros partidos, em que, principalmente a esquerda tradicional, mais sectária, quando você sai do partido, você vira inimigo do partido. No nosso caso, não. A gente continua dialogando, conversando, mas, de fato, a Rede não é um satélite dos partidos da esquerda tradicional, é um movimento que se afirma junto com vários que acontecem no mundo de inovação política, de não ficar na polarização esquerda-direita, até porque isso já não diz muita coisa. E por que a senhora só, aquela segunda questão que eu tinha dito à senhora, há um comentário constante de que a senhora só aparece na época eleitoral.
No período entre eleições, ninguém acha onde está Marina da Silva. O pessoal faz piada, tá na floresta. Para exemplificar essa questão do impeachment, que a senhora demorou a manifestar sua posição favorável ao impeachment praticamente quando ele já era inexorável, diferentemente de outras forças que foram precursoras nesse processo. Não é verdade, Vera. Por quê? O impeachment não é algo que a gente simplesmente faz porque gosta de ter impeachment. Aliás, é um processo bastante traumático, mas eu vou tratar disso depois com você. Vou primeiro para a questão que o Vila levantou. Primeiro eu queria perguntar para vocês estão me vendo aqui, não é? Porque esse negócio de Marina sumida é o que muita gente fala por aí. Quando você não tem mandato, Vila, você não tem uma tribuna para ficar o tempo todo ali na mídia. E, obviamente, que eu fiz uma escolha, criar um partido programático, que tem uma identidade, fazendo, inclusive, isso, combinando com a minha vida profissional. Eu, quando saí da política, né, graças a Deus, quando se tem uma trajetória de vida política que não se envolvem com essas coisas que agora a gente está vendo aí aparecer pela Lava Jato, a gente não junta patrimônio. E eu vivo do meu trabalho. Eu fui dar aula durante o ano de 2015 na Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais, como professora associada. Eu dei algumas aulas eventuais fora do Brasil. Eu dou palestras. As minhas palestras não têm um valor pré-estabelecido. As pessoas pagam aquilo que elas acham que podem pagar e jamais aceitaria qualquer valor que esteja acima daquilo que eu acho que é o aceitável. E foi assim que eu combinei uma trajetória política e, ao mesmo tempo, poder cuidar da minha vida e da minha família. Agora, tem uma coisa. Eu acho que esse negócio de Marina sumida é uma estratégia do pessoal da desconstrução e das fake news para poder justificar o fato de que eu não apareço nas páginas policiais, porque eu não estou na Lava Jato. Então, quem está na Lava Jato aparece todo dia. Quem não está na Lava Jato diz, tá sumido, como se fosse uma coisa pejorativa. Não é. E aqui... Eu apareço nos debates que eu acho que são relevantes de acordo com a minha concepção política. Por exemplo, quem foi que defendeu a cassação da chapa Dilma Temer? Quando todo mundo ficava silenciando, até o PSDB, que entrou com o processo, fez vista grossa para o processo. Eu dizia, olha, o impeachment não é golpe, mas não vai resolver o problema porque a Dilma e o Temer são faces da mesma moeda, angu do mesmo caroço. Então, nós vamos ter um processo que vai atingir a legalidade, mas não atinge a finalidade. Dito e feito. Agora o Brasil está ficando cada vez pior. E eu defendi a cassação da chapa Dilma Temer. Vocês sabem que eu dizia isso quase que como um mantra. Quem é que foi no Supremo para que quem está sendo investigado não vá para a linha sucessória? Foi a Rede. Quem entrou com pedido de cassação do Cunha? Quem entrou com pedido de cassação do Delcídio? Quem levou a Aécio Neves para a Comissão de Ética? Agora, se as pessoas acham que isso não é notícia, paciência, o que eu posso fazer? Mas é nesse processo que eu venho me colocando e assumindo posições, claramente, nos meios de que disponho. Quando vocês me convidam, como agora, eu venho. Quando não convidam, eu não tenho nenhum meio de comunicação particular, como tem a maioria dos políticos. Em relação ao impeachment, a senhora diz que não é verdade que a senhora entrou atrasada, entrou depois, mas a senhora demorou a defender com todas as letras que havia razões para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu sempre dizia que ia afirmar a minha posição no processo. E no momento em que se configurou que de fato havia crime de responsabilidade, a Rede, por 60% da sua direção, inclusive com o meu voto e a minha defesa, firmamos posição em relação ao impeachment. Impeachment não é algo que você decide porque quer caçar o presidente, porque tem divergência com ele, ou porque o país está em situação de crise. Você não pode ter uma atitude oportunista em relação a uma coisa tão complicada como essa. E eu digo isso, inclusive, com um olhar de autocrítica, porque eu lembro que uma época o PT, qualquer coisa impeachment para aqui, impeachment para acolá.
Não se pode banalizar um expediente tão dramático e tão traumático para a democracia e para a sociedade, como é o caso do impeachment. No momento em que se configurou o crime de responsabilidade, nós defendemos o impeachment. E, obviamente, que não é só a questão do crime de responsabilidade em si. Havia toda uma configuração política, do ponto de vista da Lava Jato, que colocava o imperativo ético de que o Brasil tinha que tomar um rumo. Agora, eu dizia, o Temer não é a solução, porque PT e PMDB praticaram juntos, conviveram juntos, e até mesmo na questão econômica, vamos e venhamos. Eu nunca vi o Temer e o PMDB fazendo críticas à política econômica da Dilma. Diferente do Zé Alencar, que quando divergia do Lula, ele manifestava com autoridade e cortesia política a sua divergência. O Temer oportunisticamente ficou ao lado da Dilma até o momento que viu a oportunidade de dar o bote. Agora, ministra, a senhora, desculpa, Joseval, em relação à economia que ela citou, a sua candidatura nas outras eleições passou por uma desconstrução total por parte do governo Dilma. A gente sempre lembra da questão das campanhas em que a senhora ia tirar a comida da mesa do brasileiro, o livro das escolas, e a senhora não conseguiu virar naquele momento a situação, mesmo que fosse uma propaganda enganosa. Hoje a senhora está preparada para enfrentar uma ofensiva muito maior que deve vir nessas eleições, que a gente percebe que até a sociedade está aderindo mais a campanhas que tenham uma ênfase maior nessa questão de posicionamento até do que de um programa de governo. Não é? Então, qual é o seu preparo hoje para enfrentar? Porque naquela época passou como uma avalanche em cima da sua candidatura, depois a senhora ter alavancado uma popularidade muito grande depois da morte do outro candidato. Então, hoje, como é que a senhora vai se posicionar em relação a isso? Bem, em primeiro lugar, quem consegue enfrentar uma avalanche de mentira, de violência política, de desconstrução no nível que ultrapassar qualquer limite ético, não é apenas um grupo ou um partido. Quem faz isso é um povo, é uma consciência política de uma sociedade. Mas naquele momento, a maioria das pessoas não contavam com os elementos que hoje tem. Eu sempre digo que essa eleição tem uma grande possibilidade e uma grande dificuldade. Qual é a grande dificuldade? É que as pessoas agora, sabendo da verdade, que é a possibilidade, o que elas vão fazer com essa verdade? Agora as pessoas sabem que aquilo era mentira, que aquilo era desconstrução. Agora as pessoas sabem quem é quem no jogo do bicho por causa da Lava Jato, que já mostrou quem são os líderes do PT que estão envolvidos com a corrupção, do PMDB, do PSDB, do DEM e de seus satélites. O que as pessoas vão fazer com essa verdade? O que a gente pode fazer é, em primeiro lugar, não é? Nos vacinarmos para esse tipo de coisa. Eu já assumi o compromisso, e desde 2010 que eu estou fazendo isso, de não fazer desconstrução de candidatura de ninguém. Eu não vou ter uma atitude de ficar rotulando Alckmin, Bolsonaro, Ciro Gomes, quem quer que seja. Porque a pior coisa que pode acontecer é quando você trabalha com rótulo e não com mérito das coisas. Mensalão e Petrolão, candidatos, são rótulos? Não são rótulos, são fatos políticos que a justiça comprovou que existem pessoas concretas, reais, em autos muito bem preparados, sim, de que participaram desses casos graves de corrupção. Então eu espero que agora a sociedade brasileira não se deixe mais levar pelas mentiras, não é? Que ganhou um nome sofisticado de fake news, é mentira mesmo, sabe? É desconstrução de biografias, de vida de pessoas. Mas a senhora não acha que deveria ter respondido à altura naquela época? Olha, inclusive no debate, até porque a senhora tinha participado de um governo do Partido dos Trabalhadores, teria muito mais condição de ir para uma ofensiva em relação à ex-presidente Dilma. Eu acho que faltou essa força toda na hora. Hoje a senhora está preparada para uma acusação mais pesada, inclusive de posicionamento pessoal mesmo. Nos debates ficou faltando aquela reação mais firme. Olha, eu reagi na forma e nos termos que eu acho que é compatível com a minha visão de política e a minha forma de fazer política. Eu tomei uma decisão. Não vale tudo para ganhar uma eleição. Porque a forma como a gente ganha determina a forma como a gente governa. Se a gente
ganha com ódio, vai governar com ódio. Se ganha mentindo, vai governar mentindo. Se ganha roubando, vai governar roubando. Eu quero ganhar, mas eu quero ganhar ganhando, debatendo, conversando com as pessoas. Eu não quero ganhar e depois que ganhar fazer aquele discurso magnânimo. Agora somos todos nós juntos, venham me ajudar. Aquilo que você não construiu no processo, você não tem como construir depois. E eu desde 2010 estou dizendo, se ganhar, e aí tem muito a ver com essa história de ter uma bancada pequena, não é? Eu quero governar com os melhores. Os melhores da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores, dos movimentos sociais e dos partidos. Porque quem foi que disse que para compor um governo só quem tem competência são os quadros partidários? A sociedade está grávida, cheia de pessoas boas nas universidades, dentro das empresas, dentro do empreendedorismo social, em todos os setores. O Brasil precisa quebrar o ciclo da polarização, não é só tirando os partidos que protagonizam, não é, no embate isso. A polarização é também no modelo de como se compõe a maioria, de como se compõe o governo e de como se debate os assuntos, não é? Eu com 2 minutos e 20 enfrentando 2 minutos e 20 segundos, enfrentando 12 minutos da Dilma, com um marqueteiro pago a peso de ouro, dinheiro roubado da Petrobras, dos fundos de pensão, de Belo Monte, 70 milhões. Você acha que eu tinha como responder à altura aquilo? Aquilo era uma covardia. Aquilo não era um debate político, aquilo era uma fraude política. Foi uma fraude a eleição de 2014. A senhora se arrepende de ter apoiado o Aécio Neves no segundo turno da eleição passada? Inclusive, eu estava lá como repórter da Jovem Pan e acompanhei aquela cerimônia aqui em São Paulo. Se fosse hoje, jamais teria apoiado. E acho que muitos que votaram em alguém, eu tenho certeza que aqui jornalistas conscientes e consequentes, todos votaram em alguém. Mas, se cada um de nós soubéssemos o que a Dilma fez e o que o Aécio fez, ninguém teria votado aqui. Mas a senhora... Eu não teria votado. Mas, pré-candidata... Deixa eu fazer uma pergunta, professor, me dá licença. Até dar uma oportunidade para a senhora se firmar diante dos ouvintes da Jovem Pan. A senhora criou a rede, evidente que como repúdio a todos os demais. E a senhora já era uma política denominada. Quais são os pilares estruturais do seu partido, no campo da política ou no campo da economia? O que a senhora pretende com o seu partido? Em primeiro lugar, a rede não foi criada em repúdio a partidos. A rede foi criada por entender que nós temos um projeto político que é diferente. Não é? Eu digo que eu tenho, portanto, eu tenho uma abordagem diferente. Demais. Tem gente que cria alguma coisa para ser contra. Eu criei a rede para ser a favor do Brasil. Os nossos pilares. Nós defendemos um modelo de desenvolvimento que seja sustentável. E quando a gente fala a palavra sustentável, parece que é um bicho de outro planeta e que está falando apenas de meio ambiente. Não é isso. O mundo caminha numa direção completamente diferente de tudo que está acontecendo hoje e que a maioria dos partidos políticos que já deram uma contribuição positiva no passado não são mais capazes de dar. Ser um modelo novo de desenvolvimento é desenvolver, gerar emprego na agricultura, na indústria, no turismo, na geração de novas oportunidades de riqueza, protegendo o meio ambiente. Isso é um pilar importante. E a senhora reduzirá, por exemplo, a estrutura administrativa, os altos salários, essa coisa? Só um instantinho. Né? Você pediu os pilares da rede. Falei o primeiro, da sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, moral, ética, estética. É uma nova visão de mundo. Um outro pilar, né, que é esse da democracia, a defesa da democracia. Um partido que se orienta por princípios. E quando a gente se orienta por princípio, a gente não abre mão dos princípios em função dos alinhamentos políticos, como eu vi muita gente fazendo em relação ao caso, por exemplo, da Venezuela. Se nós somos um partido que tem compromisso com a democracia, mesmo que um aliado político saia do prumo da democracia, nós não podemos defendê-lo. Então a rede tem compromisso com a democracia. E a Venezuela deixou de ser uma democracia, você vê? Deixou de ser uma democracia. Não tem democracia na Venezuela. Hoje, uma eleição que foi feita
não tem nada a ver com democracia, com a polícia, com a milícia, com a intimidação da oposição, com uma sociedade vergada diante de um grupo que afronta a democracia na América Latina. Essa é a grande verdade. Então a rede tem compromisso com a justiça social. É um outro pilar. É possível ser um país economicamente próspero, politicamente democrático, mas ser um país socialmente justo. Ninguém aqui concorda que as pessoas tenham que viver em condição de miséria, sem educação, sem saúde, sem assistência médica e sem a aspiração a qualquer projeto de vida digna. Então a rede tem compromisso com a justiça social e a rede tem compromisso com uma política que não seja um fim em si mesmo. Por isso que nós somos um partido de novo tipo. Na rede, nós não defendemos a reeleição. Na rede, nós defendemos apenas 2 mandatos para o Legislativo. E na rede, nós temos um compromisso em que os processos sejam amplamente debatidos para se poder chegar às conclusões. Mas a senhora, a questão ética adquiriu uma importância rara. Acho que é o momento mais importante da política brasileira que a ética se destaca. Antes se falava de muita coisa, etc. Tal, a palavra mágica em certa época era desenvolvimento, tal. Hoje se fala muito em ética e com razão. A senhora foi ministra 6 anos do governo Lula, 6 anos. E o mensalão, o Brasil conheceu o mensalão na CPMI dos Correios no 2º semestre de 2005, em 1º semestre de 2006. No ano seguinte, em 2007, em agosto, durante 4 sessões, o STF recebeu o inquérito 2245, que virou ação penal 470. Se eu posso estar enganado, senhora, por favor, me corrija. Eu não vi nenhuma declaração da senhora naquele momento sobre o mensalão. Segundo, o presidente Lula foi condenado a um dos processos, ele tem 7, um deles, em segunda instância, a 12 anos e 1 mês de prisão. Eu não vi nenhuma declaração mais afirmativa da senhora sobre a condenação do Lula, do Palocci, pessoas com quem a senhora conviveu no Ministério, José Dirceu, com quem a senhora conviveu no Ministério. Por que essa questão? Será que a senhora saiu do PT, mas o PT não saiu da senhora? Ô Vila, em primeiro lugar eu vou te dar a data correta do tempo que eu fiquei no governo do Lula, certo? 2003, 4, 5, 6... Foram 5 anos... 5 meses Sim. e 13 dias. Perfeito. Tá? Não foram 6 anos. Tá, um pouquinho mais, um semestre a menos. Isso, tá vamos, você é bastante preciosista e vamos ser também. Tem razão, né? Tem razão. Então, eu te confesso, Vila, que quando surgiu no início a denúncia do mensalão, não é? Porque geralmente a gente projeta nos outros aquilo que está dentro da gente. E isso é uma grande verdade, não é? Eu imaginava que aquilo era uma espécie de tentativa de desestabilizar o governo do Lula. No começo. Depois eu verifiquei, pelos fatos e pelo que foi sendo colocado nos autos, que de fato tinha problemas graves envolvendo a questão do mensalão. Mas eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar com a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sempre fui um subsistema blindado dentro do Partido dos Trabalhadores e dentro do próprio governo. Eu nunca fui do campo majoritário, eu era um grupo minoritário do setor ambientalista que era quase ameaçado de extinção dentro do PT. Então, eu era uma pessoa blindada. Certo? E continuei tocando a minha agenda, discordando veementemente das coisas que eu fui vendo, e quando eu saí do governo foi por divergências na área ambiental e por discordar de que já havia ali um tangenciamento diferente dos princípios éticos e dos valores que eu acredito e que defendi a vida toda no processo de criação do Partido dos Trabalhadores. Infelizmente, o mensalão foi um dado de realidade e que a justiça puniu como deveria e como deve punir. No caso do Lula, você nunca me vê nem tripudiando do Lula, nem tripudiando do Aécio, nem tripudiando do Cunha, nem tripudiando do Renan, nem tripudiando do Sarney e de nenhum dos envolvidos. Não é só o Lula. Sabe por quê, Vila? Porque eu tenho uma outra concepção de justiça. Justiça não é vingança. Justiça é reparação. Numa sociedade evoluída, quando alguém, passando pelo devido processo legal, amplo direito de defesa, ele é condenado e entregue ao Estado,
ele já está entregue ao Estado. Não cabe ficar tripudiando do preso. Mas ninguém está tripudiando. Eu queria saber a opinião da senhora. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente é processado, condenado e preso. Isso nunca ocorreu na história da República. E a senhora acha um erro o PT insistir que ele vai ser candidato? Isso não é confundir o eleitor? Para responder as duas. Sempre que sou perguntada, eu digo que é lamentável que se tenha lideranças políticas que poderiam estar contribuindo, seja ativamente na política institucional ou não, porque pode continuar contribuindo, como acontece nos Estados Unidos, certo? É lamentável que tenham que ter sido interditadas por crimes que cometeram. Mais uma vez cometendo o crime, deve pagar pelos crimes. E se você ler as minhas entrevistas, ler todas as coisas que eu digo sempre a mesma coisa. Cometeu sim e está pagando por isso. Agora, o que vocês nunca vão ver de mim é uma atitude de desrespeito com ninguém. Você me vê tripudiando do Cunha? Não. Ele está pagando pelos erros que cometeu, pelos crimes que cometeu. Isso não é evoluído, isso não é uma atitude civilizatória evoluída. Numa democracia, quem está preso paga pelos erros que cometeu, pelos crimes que cometeu. O Lula não pode ser candidato porque, segundo a lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato. E você não pode adaptar a lei às pessoas, por mais ricas que elas sejam, por mais populares que elas sejam, por mais poderosas que sejam. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Senadora, a senhora tem falado em governar com os melhores de PT e PSDB e desde 2010 se apresenta como uma espécie de terceira via. Pelo menos é assim, eu não sei se a senhora gosta do termo, mas é assim que é colocado. A senhora chegou a apoiar o Aécio, como a gente já tratou, e embora no primeiro turno ele tenha dito que a senhora era Dilma com outra roupa, tinha uma peça de campanha que falava isso, para bater no fato da senhora ter sido petista até muito pouco antes da campanha de 2010. Hoje está nos jornais o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fazendo elogios à senhora e propugnando uma união entre PSDB e a senhora. Esse fato de estar sempre como uma espécie de órbita entre PT e PSDB não faz com que o eleitor veja a senhora como um híbrido difícil de decifrar? Não, pelo contrário. Pelo contrário, Vera, sabe por quê? Porque a sociedade já começa a perceber uma coisa, não é? O mundo é maior do que o PT e o PSDB. Mas a cabeça, muitas vezes, da política brasileira é sempre na polarização. Império, república, democracia, ditadura, arena, MDB. E assim continua até hoje. Mas, graças a Deus, tem uma quantidade enorme de brasileiros que começam a enxergar um outro caminho, uma outra maneira de caminhar, certo? E isso é o seguinte, não é? Como as pessoas só conseguem pensar na polarização, uns dizem, não, deve ser um satélite do PT. O outro diz, não, deve ser do PSDB, porque não conseguem ver outra coisa. A rede é um outro projeto político. Eu sou uma alternativa política independente, só que com uma outra visão de alternativa política independente. Eu não tenho uma cultura política de terra arrasada. As coisas boas do PSDB serão reaproveitadas, porque o Plano Real foi uma grande conquista do povo brasileiro, dada através do PSDB. E as coisas boas do PT têm que ser recuperadas, como, por exemplo, as políticas sociais. Agora, esses partidos se perderam envolvidos em casos graves de corrupção e têm que entender que precisam de férias e não de fagocitar aquelas lideranças políticas que estão surgindo como uma alternativa para que os brasileiros criem um intervalo para que eles possam se reinventar. Eu estou saindo pela terceira vez como pré-candidata à presidência da República e não foi fácil essa decisão, porque eu sabia que teria menos tempo de televisão, 10 segundos, pouquíssimo dinheiro. Eles vão ter, acho que quase 20 vezes mais recursos do que eu. A senhora não mas eu sabia que era de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós somos um partido político que se coloca respeitando o legado do PT, do que há de bom, do PSDB, mas somos uma alternativa. O PT, o PMDB, o PSDB precisam de férias. E nem tê-lo como vice, né? Também não. Também não. Somos porque um partido. Afinal, a senhora tem mais intenções de voto do que ele. Estranho seria o contrário, né? Mas isso aconteceu com o Eduardo Campos. Eu tenho respeito pelas candidaturas. Os partidos têm o direito de lançar suas candidaturas.
Vou, como eu disse, fazer isso sem ficar desconstruindo ninguém. Não vou botar nenhum defeito que o Alckmin não tenha, que o Ciro não tenha, que o Bolsonaro não tenha. Mas e o seu vice? Quem poderia ser? Que alinhamento? Fica para a próxima, então. Eu quero saber quem pode ser o vice. Intervalo e vamos, na sequência, ouvir esta guerreira que apareceu aqui hoje na Jovem Pan. Vamos voltar com o nosso debate aqui. Estava com a palavra Denise Campos de Toledo. E eu questionava a respeito de possíveis alianças e principalmente a escolha do seu vice-candidato, porque a senhora negou a possibilidade de uma aliança com o Geraldo Alckmin. Então, qual seria o perfil desse vice? A senhora já tem um nome? Um vice que seja complementar. Em 2010, acho que eu e o Guilherme tínhamos ali um protagonismo complementar. E é isso que eu estou buscando, mas sobretudo que tenha identidade programática. Não vai prevalecer o pragmático por sobre o programático. Esse vai ser o vice que eu terei nas eleições de 2018. Mas ligado a algum partido ou seria alguém fora de política, como a senhora tentou da outra vez? Olha, eu estou dialogando com os partidos que caminhamos em 2014. Obviamente que é uma conversa que tem que respeitar o tempo desses partidos em relação a se terão candidatura própria, o que é melhor para eles em função da cláusula de barreira. A Rede, de fato, é um partido que não tem grandes estruturas, mas tem uma inserção significativa na sociedade. Se o critério for voto e simpatia do eleitor, nós temos muitas chances em relação a esses partidos. Se os critérios forem outros, não teremos como atendê-los. Pré-candidata, a senhora... primeiro, a senhora parece que não discorda dessas contradições entre dois partidos. Isso é a essência da democracia. Na Inglaterra, ou nos últimos 150 anos, são os conservadores e os trabalhistas. Nos Estados Unidos, democratas e republicanos. Isso faz bem para a democracia. Não acho que isso faz mal. Agora, a senhora fala do PT e tal, mas no Acre, o grupo político da senhora é um aliado do PT há 20 anos. Como é que isso se explica? Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade? Isso que eu queria que você não é explicasse. verdade. Eu, quando saí do Partido dos Trabalhadores, em todas as campanhas que tenho feito, o PT não tem marchado comigo. A diferença é que, como eu disse, eu não preciso me tornar inimiga das pessoas. E não faço isso em relação a ninguém. Aliás, eu sempre tenho relação de respeito e uma atitude política civilizada com as pessoas de todos os partidos. Inclusive, nutro respeito e amizade com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Não tenho alianças com o Partido dos Trabalhadores. Quando saí candidata à presidência da República, eles apoiavam a candidatura do PT e eu tinha um grupo de pessoas que nem parlamentares eram, uma maioria de pessoas jovens que me ajudavam e que me ajudam em minhas campanhas. Então, no Acre, o seu marido, eu posso estar enganado, então a senhora, por favor, me corrija. O seu marido não seria funcionário não passou pelo governo do Acre? Sim, ele foi funcionário do governo do Tião Viana. Mas ele é uma outra pessoa. E quando ele entendeu que deveria sair, ele saiu. Aliás, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Ele não estava lá porque eu quisesse. Ele estava lá porque ele tem uma outra cabeça, pensa de uma outra forma. Quando ele entendeu que deveria sair, saiu. Né? E hoje ele não está mais no governo. Já há algum tempo que ele não está no governo. Em 2014 ele já não estava mais no governo. E essa discussão sobre um grande acordo de centro aqui no país para apoiar uma candidatura, a senhora acredita numa coisa dessa? Olha, eu espero que não se crie maiorias artificiais, né? De que as composições elas sejam de fato programáticas. O que me preocupa é que as pessoas estão mais preocupadas em ganhar o poder, em juntar pessoas para ganhar o poder, do que para resolver o problema do Brasil. Qual é a régua que mede por que deve se juntar com esse ou aquele grupo? Para mim, em primeiro lugar, tem que ter uma visão crítica do modelo atrasado de desenvolvimento que nós temos no Brasil. Um modelo de desenvolvimento que fez com que o nosso país ficasse dependendo apenas das commodities agrícolas, praticamente, e das commodities de minério. Será que isso é um país que tem como prosperar?
A nossa indústria, que já representou mais de 25% do PIB brasileiro, hoje está reduzida a em torno de 9% a 11%. Não que o Brasil vai se reindustrializar nos moldes da antiga Revolução Industrial, não. Mas o Brasil precisa se integrar às cadeias produtivas globais. Mas para fazer isso é preciso ter um plano para que isso aconteça, senão a gente vai entrar numa luta contra, digamos, um grande boxeador sem ter tido nenhum treinamento. Não acredito que o modelo de desenvolvimento, nem daqueles que são desenvolvimentistas conservadores e nem dos ditos desenvolvimentistas progressistas, está no caminho das mudanças do mundo. É só pegar a agenda, por exemplo, de geração de energia. Qual é o debate que se faz no Brasil em relação à importância de ter uma matriz energética limpa, diversificada, segura, com geração distribuída? Hoje, quem está protagonizando os maiores investimentos nessa agenda é a China. Nós vamos ter, nos próximos 20, 30 anos, um investimento em torno de 10,4 trilhões de dólares em energia. Desses, 7,4 vai ser energia limpa, energia renovável. A China é quem está com a maior quantidade de recursos como país individual fazendo esse investimento. O Brasil é um país que tem a maior área de insolação do planeta, tem uma grande quantidade de biomassa, tem grande quantidade de vento e um potencial de hidroeletricidade naquilo que é sustentável para gerar energia limpa. No entanto, nós estamos sujando a nossa matriz energética na contramão das exigências do mundo. Senador. Então, quando eu penso alianças, eu penso, qual é o modelo de desenvolvimento? Qual é a visão de país? Qual é a visão de futuro? Qual é a visão de democracia? Qual é o modelo de governança para a gente sair desse presidencialismo de degradação? Senadora, a senhora falou aqui mais cedo que hoje em dia o eleitor sabe quem é quem no jogo do bicho. Nessa mesma metáfora aí animal, no Pânico aqui da Jovem Pan há alguns meses, a senhora classificou Jair Bolsonaro como uma hiena e ele não gostou muito. Disse que se fosse ele que a chamasse de hiena ia ser crucificado por ser machista e etc. Eu aproveito só esse preâmbulo para perguntar para a senhora. Existe uma nova polarização que não é mais PT e PSDB. Uma polarização mais radicalizada entre uma extrema-direita que encontrou no Jair Bolsonaro um candidato para chamar de seu e a esquerda que está meio perdida depois dos eventos do Petrolão e do Mensalão, da prisão do Lula, etc. A senhora acha que tem espaço para a senhora aí nessa arca de Noé entre uma extrema-direita bem polarizada e como a senhora vai desconstruir o Bolsonaro sem ser na base da adjetivação? Bem, não é uma questão de desconstruir, é como vai contrapor, como vai colocar outros argumentos. Eu não preciso desconstruir ninguém, eu só preciso mostrar que as propostas que eu tenho são melhores para o Brasil. E se convencer os brasileiros, eles vão votar. Se não, é a democracia. Aliás, quando se faz política dessa forma, a gente não faz da eleição uma guerra que vale tudo para ganhar. Porque eu encaro política como serviço. Serviço a gente oferece, né? Servir, não vejo ninguém se matando para servir. Você vai servir, a pessoa não quer paciência. Então, eu vou debater as ideias. E eu vi que você gostou dessa história das metáforas dos bichos. É que eu sou ambientalista, Vera. E ambientalista não tem preconceito contra bicho. Por exemplo, se alguém me chamasse de hiena, eu não ia me sentir ofendido. Eu ia encontrar qualidades boas para a hiena. A hiena, por exemplo, ela atua sempre em grupo, é colaborativa, é um grande reciclador da natureza. Veja como depende daquilo que você projeta no bicho. Mas não foi nesse contexto que a senhora citou Bolsonaro, né? Não foi do lado bom. Não, eu apenas citei o bicho sem a... Olha, naquela vez eu disse que eu era um Inambu Macucal. Inambu Macucal. Canta bonito. Não canta bonito. Ela tem uma musiquinha assim, bem... Vem cá, por favor, vem cá, por favor. Mas para saindo desse mundo, indo pro real, a senhora é de direita, centro ou esquerda? Aí está a pergunta. Eu estou à frente, viu? A senhora se desvinculou da esquerda. Então a senhora não é nem de direita, nem de centro, a senhora está à frente. Eu estou à frente desse simplismo que trata o mundo dentro da dualidade opositiva. Quente, frio, molhado, enxuto, branco, preto. O mundo é muito mais complexo do que isso e está buscando novas sínteses. Hoje, você
pode olhar para todos os jargões políticos que existem. Eles não dão conta da realidade brasileira. Se ser de esquerda é se juntar com o Maluf, se juntar com o Renan, se juntar com o Collor, com o Sarney, com o Jader Barbalho, com toda essa gente, o que é ser de esquerda? O que é ser de esquerda? Me diga. Então nós temos que buscar novas sínteses. E a nova síntese é: como é que a gente integra os melhores valores da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, aos valores do humanismo socialista, aos valores da cultura sustentabilista que está surgindo no mundo, de cuidado com a natureza, de alteridade? São novas sínteses que o mundo está buscando. E isso quem responde não é a política rasteira do dia a dia. É como você integra a arte política, psicanálise política, como você integra novas visões ao processo e à dinâmica política. É por isso que as pessoas não conseguem fazer política com generosidade, porque a política deixou de ser prospectiva. Mas aonde existe isso no mundo? Em que lugar? Existe. Me cite um exemplo. Eu cito, por exemplo, eu acho que quando o Obama ganhou, é porque ele trouxe esse frescor. Quando o Macron ganhou na França, é porque ele trouxe esse frescor. Mas isso são rótulos que colocam. Eu acho que ele extrapolou isso. Ele conseguiu transitar em todos os lugares. Muitas pessoas de esquerda acabaram votando no Macron, pessoas de direita votaram no Macron, pessoas que se dizem de centro, não é? A gente tem que ter a capacidade de ler a realidade. A política é um processo vivo. Agora, senadora... E você não pode fazer política como repetição. Quando a política vira repetição, ela vai para a estagnação. A política é uma leitura viva da própria dinâmica. E, obviamente, que como diz o Harari do livro lá, o Sapiens, nem sempre as melhores possibilidades são aquelas que prosperam na história. Agora, senadora, a senhora falou da questão da realidade viva, e a realidade do Brasil hoje é bem diferente daquela das últimas eleições. Nós temos problemas urgentes que colocam aí grandes desafios para quem for assumir o governo, especialmente em relação ao desequilíbrio das contas. Se fala da necessidade de um alcance social maior, a senhora demonstrou preocupação em relação a isso, programas sociais. Agora, a gente vê o governo trabalhando com um cobertor curtíssimo, isso ficou para lá de evidente em relação a essa crise toda dos petroleiros. Como a senhora lidaria com essa questão fiscal, que eu acho que é uma questão urgente, envolve reforma da Previdência, envolve reforma administrativa, como lidar com isso e mais ainda, como lidar com isso no Congresso, que a gente sabe que o Congresso muitas vezes emperra qualquer projeto maior que se possa ter. Obrigada, Denise. Bem, de fato, temos uma situação grave de comprometimento das finanças públicas e isso é algo que precisa ser enfrentado. Agora, enfrentar o problema do déficit público, das finanças públicas, não significa negligenciar questões que não podem ser negligenciadas, como é o caso da saúde, da educação, da segurança pública e dos investimentos estratégicos em infraestrutura, que é por onde o Estado pode ajudar o país a retomar crescimento e desenvolvimento. Precisamos fazer as reformas, reforma da Previdência vai ajudar, controle do gasto público, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, em 2010 eu já dizia, e botei isso nas minhas diretrizes de programa, que não se podia gastar mais do que aquilo que se arrecada, e propus, só se poderá aumentar gasto público a metade do crescimento do PIB. Quando eu coloquei isso em 2010, aí era aquela crítica, não vai investir em política social. Olha só, o uso desenfreado do dinheiro público é o que leva. Agora as políticas sociais foram reduzidas. Então, eu digo, olha, em economia nós não vamos fazer nenhum tipo de, de querer inventar a roda. Não, nós vamos recuperar o tripé da política macroeconômica. É superávit primário, câmbio flutuante e meta de inflação. Isso funcionou e vai continuar funcionando. Isso é uma conquista do povo brasileiro. Agora, no que não se pode ter uma visão dogmática de congelar o orçamento público por 20 anos. O que foi feito para a questão da responsabilidade fiscal pode ser feito na LDO, pode ser feito na lei orçamentária. O país cresce, você
compromete a metade desse crescimento. Assim você não vai ter desequilíbrio entre gasto público e aquilo que se arrecada. E, obviamente, que fazer também uma reforma tributária. Hoje, não é, o governo federal centraliza a maioria dos recursos e presta péssimos serviços para a sociedade brasileira. Candidata, a entrevista da senhora aqui na Jovem Pan é o segundo assunto mais comentado no Twitter e muita gente perguntando sobre privatização da Petrobras, mas a Vera tem na sequência uma nova pergunta, a senhora responde na sequência também. Tá bom. Não, pode responder sobre a Petrobras, até porque está no mesmo assunto e na sequência eu falo. Petrobras, não vou privatizar a Petrobras, não vou privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. São símbolos do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que pode ter eficiência, competência, resolutibilidade, sem precisar ser privatizado. No caso da Petrobras, já é uma empresa, não é, que é mista, tendo o governo como sendo seu acionista majoritário, com o controle da Petrobras, e o que nós temos que resolver na Petrobras é o problema da corrupção, resolver o problema da ingerência política. Você pode compor a diretoria da Petrobras de forma técnica, com comitê de busca, e tendo a Petrobras uma empresa que também não tem uma visão dogmática em relação ao mercado, como a gente viu acontecer agora, que levou o país para uma situação muito complicada. Mas não vai haver privatização nem da Petrobras, nem do Banco do Brasil, nem da Caixa Econômica. Eu não tenho uma visão dogmática em relação a privatizações, certo? É possível o governo privatizar algumas empresas, sim, dentro de um plano. É possível o governo fazer parceria com a iniciativa privada? Sim, e é bom e necessário quando se tem, não é, uma ação por parte do governo e das empresas que entregue para a sociedade os serviços e os produtos que a sociedade demanda. E, obviamente, que o que você tem aí é que ter uma postura de não criar tantas dificuldades a ponto que as margens para as empresas tornem inviável qualquer processo de parceria. Mas, por outro lado, a empresa tem que entregar para a sociedade o serviço, o benefício, de acordo com as regras que foram estabelecidas. Senadora, a senhora fala aqui de uma agenda à frente, que não seja esquerda e direita, de uma ressignificação da política, de uma mudança da economia com base em paradigmas do século XXI. No entanto, tem algumas coisas muito terrenas que parecem faltar à sua candidatura e ao seu partido. Uma delas é apoio no Congresso. A rede, o tamanho que ela é hoje, não deve ser muito diferente do tamanho que ela vai ficar nas urnas, porque as regras não privilegiam muita renovação, porque não tem dinheiro para campanhas e porque não tem espaço na TV. Se a senhora for eleita, como a senhora vai governar, não adianta dizer que é com os melhores, porque isso é uma coisa difícil de ter tangibilidade para o eleitor. Como a senhora vai fazer uma coalizão que lhe dê força para implementar os seus projetos no Congresso? Bem, primeiro, os temas que eu levanto são muito terrenos. O problema das mudanças climáticas é terreno e cria prejuízos graves. Os reservatórios brasileiros, quando eles ficam sem operar, é muito terreno. Aí o que acontece? Usa combustível fóssil para as termoelétricas, que suja a matriz energética brasileira. É muito terreno, Vera. Sabe quanto custa o megawatt-hora das termoelétricas com diesel? R$750 na época que eu era ministra. Sabe quanto custava o megawatt-hora se fosse feito de biomassa da palha da cana-de-açúcar e do bagaço da cana-de-açúcar? R$250. É muito terreno, cria prejuízo econômico, cria prejuízo ambiental e cria prejuízo social. Então, o que eu estou falando é de algo muito terreno para gerar emprego e um novo ciclo de prosperidade. Em relação ao Congresso, vou governar com os melhores e eu ouço você dizer, isso não tangibiliza. E dizer que vai governar com os piores, tangibiliza? Nenhuma coisa nem outra. Não precisa ser essa dicotomia, não é isso que a senhora diz? Quem está governando com os melhores, com os piores, não está governando. A Dilma estava governando com mais de 300 e não governou. O Temer tem mais de 300 e não governa também. Sim. Você governa com base num acordo programático. Você viu, a Angela Merkel teve que fazer um acordo de governo. Levou 6 meses para fazer isso. Mas agora... É parlamentarismo, né?
parlamentarismo, mas eu acho que a gente pode ter um presidencialismo melhor, Vila. Certo. Não precisa ser um presidencialismo de degradação, com base no toma lá da cá, em pegar pedaço do Estado para dar para fazer falcatrua. Você pode sentar com o partido e ele oferecer o melhor quadro e o partido vai ganhar nome porque fez um bom trabalho na saúde, na educação, na segurança pública, não porque ficou roubando os fundos de pensão e a Petrobras. Última questão, bem breve para a senhora, porque todo mundo fala essa questão, eu queria colocar rapidamente a senhora. A senhora é evangélica. Isso foi usado na campanha de 2014, essa questão, que o criacionismo seria matéria obrigatória nas escolas. Estou repetindo mais ou menos o que foi dito à época, a senhora deve se lembrar. Como é que essa questão, a senhora fez uma citação da Bíblia numa das respostas aí, como é que a questão da sua opção religiosa, que é legítimo como qualquer outra, ela vai interferir na vida, caso a senhora eleita, da Presidente da República? Bem, em primeiro lugar, eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, fui católica durante muitos anos, quase fui freira, cheguei a fazer um pré-noviciado. E é interessante que os mesmos valores e a mesma postura que eu tenho em relação a vários temas na minha vida política, são aqueles que eu sempre defendi. Se você fizer um levantamento dos meus 16 anos como senadora, você vai verificar que nunca eu usei a minha fé para tentar impô-la a quem quer que seja. Nós estamos num Estado laico e no Estado laico as pessoas têm direito de fazer as suas escolhas. E não é verdade que defendi o criacionismo nas escolas. Isso é uma mentira, uma fake news que continua sendo repetida, que eu acho até que poderia já encerrar, porque isso começou em 2010, não é? Senão a gente começa a validar também as fake news, não é? Eu tinha uma irmã que ela dizia assim, eu nunca falo fofoca, né? E ela dizia assim, mas como é que é mesmo aquela conversa lá que disseram da fulana? Aí alguém contava, ela dizia, gente, mas vocês ficam falando dessas coisas? Eu digo, você não faz fofoca, mas você põe outros para fazer, para você ouvir, né? Então as fake news são assim, isso é uma mentira, uma fake news. Eu nunca defendi que as escolas públicas tivessem que dar o criacionismo. O que aconteceu foi que numa escola confessional, alguém me perguntou, o que a senhora acha dessa escola ensinar o criacionismo? Eu disse, desde que ensine a teoria da evolução, não vejo nenhum problema. Eu estudei no Instituto Imaculada Conceição e eu tinha aula de religião que falava que Deus criou o mundo. E é um direito da Constituição que isso seja feito como matéria opcional, para que as pessoas possam fazer suas escolhas. Agora, no Estado laico, as pessoas têm o direito de ser ateu, de crer no que elas acharem que é melhor. Obviamente que, num país como o nosso, onde tem uma diversidade enorme, graças a Deus, social, cultural, mais ainda o Estado laico é necessário. Mas eu não escondo a minha fé, nunca fiz do púlpito um palanque, nunca fiz dos palanques um púlpito. Mas acho que numa democracia é preciso que se defenda a liberdade de expressão religiosa. E se eu não defender a minha própria liberdade, como é que eu vou defender a dos brasileiros para ser coerente com a nossa Constituição? Aliás, uma das grandes contribuições do protestantismo foi o Estado laico. Foi com a reforma protestante que se passou a ter escolas que não eram confessionais e foi com a reforma protestante que se iniciou o processo de separação de Estado e Igreja. Esta é a palavra de Marina Silva, que esteve aqui conosco nessa sequência de trabalho da Jovem Pan para levar os nossos pré-candidatos até a sociedade brasileira. Quando esteve aqui o senhor Henrique Meirelles, eu disse que ele vivia uma estratosfera. Mas a senhora está muito acima da estratosfera. O senhor está querendo criar tudo novo. Mas a pergunta é simples. O senhor reclamou dos seus 2 segundos, 2 minutos. São 10 segundos. Isso agora. Qual será seu tempo de TV? Meu tempo de TV será 10... Para a senhora mudar o mundo. Olha, primeiro não é verdade que eu estou querendo fazer tudo novo. Acho que se existe uma pessoa que tem respeito pela história, até em função da minha formação, sou eu. Não é? Desde 2010 que eu dizia, as coisas boas a gente vai manter, ninguém cria o novo do nada. Na biologia, um organismo para se firmar, ele precisa preservar algo.
Se não preserva, não tem como acontecer nenhum processo de vida. Então, na política também é assim. Por isso que eu dizia, vou manter o Plano Real, vou manter o Bolsa Família, mas vou ampliar os programas para que se tenha educação de qualidade, para que as filhas do Bolsa Família não virem mães do Bolsa Família. Eu sou uma pessoa que vem de uma trajetória de vida muito difícil. Fui alfabetizada aos 16 anos, fiz Mobral, supletivo de 2º grau, acho que se tivesse uma universidade supletiva eu também teria feito. Eu sei aproveitar cada coisa boa que a vida oferece. E se eu sei fazer isso para mim, quanto mais para os brasileiros. Então, eu quero um Brasil que seja capaz de se orgulhar de ter um presidente da República que se elegeu sem cifras milionárias, em voo de carreira, acordando às 4 horas da manhã para pegar voo mais barato, comendo no aeroporto. Até a pessoa que eu comi no aeroporto, ele falou, quando é que você vai lá na Jovem Pan? Aí eu digo, por quê? Ah, eu quero ver, porque é um duelo difícil e tal. Eu digo, eu já vou me preparando. Eu pedi até pro Marcel anotar o nome dele. Se ele estiver me ouvindo, estou mandando um abraço para ele, certo? Então, não quero criar nada do zero. As pessoas pobres que têm a minha origem não criam nada do zero. Sabe por que a gente arremenda uma roupa? É porque sabe que é difícil comprar uma outra roupa, não é? Então, eu quero um Brasil que seja capaz de preservar conquistas, mas institucionalizar conquistas, certo? No Brasil, ninguém institucionaliza as conquistas. As pessoas fulanizam, partidarizam. Numa democracia evoluída, o que é bom, o que funciona, vira direito. E direito não é favor. As pessoas não podem votar por gratidão, tem que votar por convicção. Eu quero ser a presidente da República que vai, se Deus quiser, ajudar a refundar a República. Porque na República a gente não favorece os amigos e não prejudica os inimigos. Na República os políticos não têm muito poder. Quem tem poder é a lei, é o Código Civil, é a Constituição, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a lei que assegura a liberdade de expressão. Na República, a gente, não é capaz de fazer um debate, não um embate. A gente ganha falando a verdade, não a mentira. Freira evangélica Marina Silva, obrigado pela sua presença. Não, eu não sou freira, porque as freiras têm voto de castidade, eu as respeito muito. Eu depois saí do convento, depois de 2 anos e 8 meses, pedi para sair. Eu tenho muita gratidão por elas e respeito pelos meus irmãos católicos. Eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus, não é? Por e uma isso mulher que respeita. Freira evangélica. Isso, não sou freira. Obrigado. E só lembrando. Aliás, sou casada e tenho 4 filhos, porque eu levei muito a sério aquele versículo bíblico que diz crescer e multiplicar. Amanhã